Nós vamos agora estudar uma coisa que é bem importante para a gente, que é a extração de equações a partir de narrativas. O que significa isso? É extrair uma equação a partir de uma história, de um texto, e a partir disso resolver o problema. É como se alguém contasse uma história e a gente, a partir daquela história, escrevesse a equação que governa esse problema e com isso, utilizando as estratégias que nós já aprendemos, que nós conhecemos agora, a gente resolvesse esse problema. Vamos explicar isso com um exemplo simples agora, para que vocês entendam como que a gente faz esse processo. Então, o problema que nós temos aqui é o seguinte: Júlia recebeu de presente de aniversário uma quantidade de dinheiro. Com metade desse dinheiro ela comprou um celular, com um quarto do que ganhou ela fez alguns reparos no seu carro, gastando um oitavo do que ganhou comprou uma calça e ainda ficou com R$ 250. E aí nós temos ali algumas perguntas. Quanto é que Júlia ganhou? Quanto que Júlia gastou com o conserto do carro? E quanto é que a Júlia gastou? Vejam, aqui eu tenho uma narrativa, uma história, e a gente precisa então construir a equação que governa esse problema, certo? Como é comum, gente, eu vou chamar a incógnita de x. Mas o que eu preciso descobrir, na verdade? Vocês vão chegar à conclusão que o meu problema depende de quanto é que a Júlia ganhou. Então x significa quanto a Júlia ganhou. Para eu formar a quantidade de dinheiro que a Júlia ganhou, o que eu vou precisar somar, gente? Bom, eu vou precisar somar as parcelas de dinheiro que foram relatadas ali no problema. Vamos começar. Com metade desse dinheiro, ela comprou um celular. Então eu sei que metade eu posso representar pela fração 1/2. 1/2 de quê? Metade do que ela ganhou. Foi o que o problema disse para mim. E como eu acabei de falar aqui, eu vou usar a incógnita x para representar o quanto ela ganhou. Então, 1/2 do que ela ganhou, mais um quarto do que ela ganhou, ela usou para consertar o carro. Então, vamos representar esse valor aqui também. Um quarto do que ela ganhou, que foi x. Além disso, olha ali, gastando um oitavo do que ela ganhou, ela comprou uma calça. Então, mais uma vez, um oitavo de x. E por fim, ela ficou com R$ 250, mais 250. Até agora eu traduzi tudo que o problema descreveu ali no formato de uma equação, certo? Metade do que ela ganhou, mais um quarto do que ela ganhou, mais um oitavo do que ela ganhou e mais o que sobrou. Mas isso aqui tudo somado, isso aqui é igual a quê, gente? Ao quê? Isso aqui é o que ela ganhou, certo? A soma das parcelas que ela gastou mais o que sobrou para ela é exatamente o que ela ganhou, que é representado nesse caso, por escolha minha, pela letra x. Bom, a partir de agora, vocês já sabem resolver essa equação. Vocês precisam, então, isolar o x do termo independente ali. Eu vou fazer o seguinte como estratégia. Eu vou somar primeiro todas as frações que tem x, aqui no lado esquerdo da igualdade, e depois eu vou isolar o x no lado que for mais fácil, tudo bem? Como vocês sabem, eu preciso, então, agora isolar o x. Pronto, pessoal. Vejam só. Eu descobri quanto é que vale x. O x vale 2.000. Vamos voltar para o problema, então, para entender o que significa isso. A gente descobriu ali que x é igual a 2.000. X vale 2.000. E o que significa isso? Se x vale 2.000 e x é quanto Júlia ganhou, então Júlia ganhou R$ 2.000 como presente de aniversário. E agora a gente pode resolver essa primeira questão. Quanto é que Júlia ganhou? Júlia ganhou R$ 2.000. E aí vem a segunda pergunta. Quanto é que Júlia gastou com o conserto do seu carro? Aqui no problema, a gente viu que com um quarto do que ganhou, a Júlia fez os reparos no carro, certo? Um quarto de 2.000 é R$ 500. Um quarto de 2.000 é isso aqui. 1 sobre 4 vezes 2.000. Que é a mesma coisa que 2.000 dividido por 4. Isso aqui dá R$ 500. Então essa é a resposta da segunda pergunta. E aqui a terceira pergunta. Quanto é que Júlia gastou? Agora quer saber quanto é que Júlia gastou no total. Aqui fica mais fácil, né, gente? Se a gente sabe que sobrou R$ 250, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa fazer 2.000, que é o quanto ela ganhou, menos 250. Portanto, ela gastou R$ 1.750. E essa é a resposta da terceira pergunta. Então é isso que é usar uma equação para resolver um problema
dado a partir de uma narrativa. Vocês precisam ler o problema, interpretar e aí criar a equação a partir dele. É uma habilidade que é importante que vocês treinem, porque vocês vão encontrar esse tipo de situação ao longo do curso de vocês todo. Vamos então para esse exemplo aqui para vocês entenderem como é que precisa ser feita a interpretação nesse caso. A primeira coisa que vocês precisam fazer é ler o problema para interpretar. Vamos fazer isso junto. Para fazer uma mistura, o José utilizou metade do pacote de matéria-prima no primeiro dia. No outro dia, ele usou 1/3 do que havia sobrado. E no terceiro, ele usou 1/4 do que ainda tinha nesse pacote. Como que a gente vai fazer a interpretação? Eu tenho um pacote cheio. No primeiro dia, eu consumo metade desse pacote. No segundo dia, 1/3 do que havia sobrado nesse pacote, ou seja, 1/3 da metade. E no terceiro dia, 1/4 do que ainda ficou. E aí a pergunta é a seguinte: para realizar a mistura no dia de hoje, é necessário 10 kg de matéria-prima. Se o pacote cheio tinha 30 kg, ainda tem matéria-prima suficiente para fazer a mistura hoje? Para responder essa pergunta, eu vou fazer de duas maneiras a resolução desse problema. Primeiro, eu vou fazer ele bem passo a passo, bem dividido, para que vocês entendam como a gente vai fazer o raciocínio nesse caso. E depois eu vou explicar uma forma mais direta de resolver o problema. Bom, nesse caso eu vou usar duas letras, duas incógnitas para resolver o meu problema. A primeira vai ser a letra P. P representa o quanto vem no pacote, que é 30 kg. A segunda incógnita que eu vou usar é o S, que representa o quanto sobrou e que vai responder a minha pergunta. E nesse caso eu não sei quanto sobrou mesmo no pacote de matéria-prima. No primeiro dia, a gente sabe o seguinte, que José utilizou metade do pacote. Metade do pacote é 1/2 de P. Isso aqui é igual a S, porque foi o quanto sobrou. A gente sabe o valor de P, então a gente já pode substituir ali, certo? 1/2 de 30 é igual a S. Então, no primeiro dia, nós já sabemos quanto é que sobrou no pacote. S é igual a 15 quilos. No segundo dia, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Só que, na verdade, a gente precisaria atualizar esse valor de P, certo? Porque P agora vale 15. No segundo dia, nós temos que José utilizou 1/3 de P. Só que a gente sabe agora que o P vale 15. Então, 1/3 de P é a mesma coisa que 1/3 de 15, porque é o que tinha sobrado no dia anterior. Isso aqui é igual ao S. Então, S, nesse caso, é igual a 5. Pessoal, eu já respondi a minha pergunta, certo? Eu já sei que no segundo dia já tinha sobrado só 5 quilos no pacote. Então, eu sei que não tem mais 10 quilos. Então, eu vou parar essa resolução passo a passo por aqui. Para a gente chegar ao final e descobrir quantos quilos que realmente sobraram no pacote, a gente ainda tem que resolver o que aconteceu no último dia ali, no terceiro dia, que ele utilizou 1/4 do que tinha ficado no dia anterior. Mas para descobrir esse valor, eu vou usar então um método mais direto. Eu vou voltar tudo do começo para vocês verem como que a gente pode montar essa equação sem fazer ela tão passo a passo assim, poupando tempo. Quando eu falo José utilizou metade do pacote, vocês perceberam que isso aqui se trata de uma multiplicação, certo? 1/2 vezes P, isso aqui representa o que ele fez no primeiro dia. No segundo dia, como vocês perceberam ali, ele utilizou mais 1/3 do pacote. Notem ali a diferença, olha só. Eu estou dizendo que ele utilizou 1/3 do que havia sobrado, e não 1/3 do pacote cheio. Esse 1/2 de P não é exatamente o que tinha de matéria-prima no segundo dia? Eu posso considerar isso aqui tudo como o pacote de matéria-prima do segundo dia. Então eu multiplico pelo que ele utilizou no segundo dia, 1/3. E vejam novamente, isso aqui tudo é o que sobrou para o terceiro dia. Então, eu vou fazer o procedimento novamente, multiplicando o 1/4 que ele utilizou no terceiro dia, e isso aqui tudo vai ser igual ao que sobrou do pacote. Agora, gente, eu só preciso fazer essas contas todas aqui, tudo de uma vez, e eu já vou sair direto com o que sobrou. Eu espero que vocês tenham notado a diferença entre esse exemplo e o exemplo anterior. No exemplo anterior, eu tinha uma soma de parcelas. Procurem entender bem como que eu interpreto se é uma multiplicação ou se é uma soma. Isso vocês vão precisar capturar da narrativa, da história. Quando eu digo que ele usou 1/3 do que havia sobrado, isso é 1/3 multiplicado pelo que havia sobrado. Se eu tivesse dito que ele utilizou metade do pacote cheio hoje, mais 1/3 do pacote cheio
no outro dia, mais 1/4 do pacote cheio no dia final, eu estaria dizendo então que esses números estariam multiplicados sempre pelo valor original, pelo pacote cheio. Não é o que aconteceu nesse caso, porque eu estou sempre referenciando o valor anterior. E nesse problema que vocês estão vendo aqui na tela, eu quero trazer para vocês um outro exemplo de um problema contextualizado que deve ser bem recorrente aí na vida de vocês. Que é o seguinte, vocês têm uma narrativa, de novo, uma história, e vocês precisam descobrir alguma coisa, e dentro dessa história existem alguns dados que vocês precisam extrair de alguma situação real, existem equações que vão levar vocês a alguma conclusão ou algum dado que vocês precisam, e vocês precisam pegar tudo isso, juntar de uma forma organizada para chegar a uma solução que vocês querem, chegar à resolução do problema ou algum dado que é necessário. Antes de começar a resolver com vocês, eu quero falar o seguinte. Eu deixei esse problema estruturado de uma forma bem linear, então não é necessário eliminar dados ali que talvez sejam inúteis, não é necessário fazer conversão de unidades de medida, tá tudo certinho para que vocês capturem nesse momento somente a interpretação de como fazer o problema. Entretanto, isso não acontece, obviamente, na vida real. A gente tem dados bem dispersos, a gente tem informação às vezes a mais do que é necessário, às vezes, bem frequentemente, a menos do que é necessário, e aí vocês têm que raciocinar mais e prestar bastante atenção no que é necessário realmente para resolver o problema. Nesse caso vai ser mais simples, porque eu quero realmente capturar com vocês a ideia de como funciona essa estratégia de resolver problemas retirados de um contexto. Para começar, como sempre, nós precisamos ler atentamente ali o problema, o que está escrito, e fazer a interpretação disso tudo. Eu vou então fazer a leitura com vocês. Existe um reservatório de água que precisa ser aquecido diariamente para executar um processo industrial, e a temperatura da água é no início de 20 graus Celsius, e a temperatura que precisa ser atingida depois do aquecimento é de 90 graus Celsius. O aquecimento é feito com resistências elétricas e é necessário saber quanto se gasta de energia elétrica por dia para fazer isso aí, para fazer essa tarefa. A partir de agora, a gente vai então começar com as informações que vão levar vocês à resposta dessa pergunta. Quanto é que se gasta de energia por dia para executar essa tarefa de aquecimento de água com resistência elétrica? Então vamos para os dados que vão levar à resposta desse problema. Sabe-se que a massa de água no reservatório pode ser obtida pela multiplicação do volume do reservatório pela massa específica da água. De novo, eu não tenho intuito de ensinar para vocês o que é isso agora. Simplesmente se vocês seguirem isso que eu estou falando, vocês vão conseguir a massa de água, quanto de água em quilogramas que tem dentro desse reservatório. O volume do reservatório é igual a 8 metros elevado ao cubo. Então a gente está falando de um cubo, ou seja, ele tem a altura, a base e a largura iguais. E a massa específica da água é 4,991 sobre 5 kg por metro cúbico. Para descobrir a quantidade de calor que será transferido à água para causar o aumento da temperatura desejado, nós sabemos que aqui, gente, vocês têm uma equação que vai dar aquela informação ali descrita no parágrafo. Então notem que essa aqui é uma abordagem um pouquinho diferente da que nós viemos utilizando ultimamente, que é, vocês criam a equação a partir de um texto. Aqui não, eu dei a equação para vocês e o que vocês precisam fazer é extrair os dados do texto e então substituir esses dados na equação para obter o valor que vocês precisam obter. E ali vocês veem uma prática bastante comum, que é dar uma equação e depois descrever o que significa cada uma das letras da equação. Notem que entre os colchetes, após cada descrição, eu tenho as unidades de cada uma dessas variáveis, tudo bem? Então, o que é o calor transferido, a energia trocada? O M é a massa de água em quilogramas, o C é o calor específico da água, e aqui eu tenho o valor do C já entregue para vocês. TF é a temperatura da água depois de aquecida, é a temperatura que a gente quer deixar a água, e TI é a temperatura da água no início, antes de começar o aquecimento, que a gente tira daqui, 20 graus Celsius. E por fim, a gente sabe o seguinte, que o preço do quilojoule de energia elétrica é de 0,12 centavos. O Q é o calor transferido ou a energia trocada. É justamente o que a gente precisa ter de resposta para poder saber quanto eu gasto com essa energia. A gente tem tudo que a gente precisa para saber quanto a gente vai gastar de energia elétrica para aquecer essa quantidade de água
da temperatura de 20 graus até a temperatura de 90 graus, que é o que precisa para esse processo industrial. Então vamos direto para a resolução desse problema. Vocês veem aqui que eu tenho a equação que vai me dar a quantidade de energia gasta para aquecer a água. Vamos verificar primeiro o que é que eu tenho de valor nessa equação e se eu preciso de fazer alguma conta para obter algum valor. Bom, o C eu já tenho, li na descrição do problema. A temperatura final eu também tenho, é a temperatura de 90 graus, que é a temperatura que eu preciso aquecer a água. A temperatura inicial, a mesma coisa. O que eu não tenho aqui ainda é essa massa da água, porque é me dado, na verdade, o volume do reservatório e a massa específica da água. Então, essa massa da água, eu preciso fazer o cálculo antes de resolver essa equação. Eu vou substituir nessa equação da quantidade de calor trocada todos os dados que eu já tenho, e aí vai ficar restando só a massa para eu substituir e terminar a conta. Vamos fazer então a conta da massa da água. Sabe-se que a massa da água, m, é igual à multiplicação do volume do reservatório pela massa específica da água. Então agora nós sabemos que a massa de água dentro desse reservatório é aproximadamente de 511.078 kg. E agora a gente já pode substituir esse valor na equação que nós temos ali. E agora, por fim, é só fazer as multiplicações e nós vamos descobrir quanto vale essa troca de energia. Pronto, nós sabemos agora quanto de energia nós gastamos para aquecer essa quantidade de água. E a última coisa que nós vamos precisar saber é quanto a gente gasta de dinheiro. Se nós sabemos ali que o custo da energia elétrica é de 0,012 centavos por kJ, a gente só precisa multiplicar esse valor que nós obtivemos por esse custo do kJ. Então, no final, nós descobrimos que o custo da energia elétrica é de 1.795.357 centavos, ou, para ficar mais normal, R$ 17.953. Com esse exemplo, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente executa esse tipo de problema. Nós vamos sempre ler o enunciado e tentar entender e extrair as informações dele. A gente vai se utilizar dos dados que são fornecidos pelos enunciados e, numa situação prática, a gente vai procurar esses dados em alguma fonte confiável e aí fazer os cálculos que a gente precisa fazer. E com esse exemplo, nós chegamos ao final da nossa aula de equações e da resolução de problemas contextualizados utilizando equações. Esse é um conteúdo bem interessante e bem importante, pois, na maioria das vezes, os problemas matemáticos são apresentados dessa forma, através de uma narrativa de um problema real, e a partir disso, vocês têm que extrair dados, saber quais ferramentas e quais propriedades utilizar e resolver o problema. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, bons estudos e até a próxima!